Bom dia, minhas irmãs. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Deus abençoe. Vamos aí para mais um dia, né? Do nosso estudo, das nossas orações. Em nome de Jesus, ficarmos firmes cada vez mais, né? Com o nosso Deus. E como que vocês estão aí? Como que está o processo de oração? Estão conseguindo orar? Então, eu confesso que tá uma batalha pra mim orar, hein, meninas? Não sei vocês, como que tá? Vocês aí. Oi, Kezinha, seja bem-vinda, meu amor. Pai do Senhor. Como que tá? Conta pra mim aqui, estão conseguindo tirar o processo de oração? Amanhã, depois de amanhã, a gente já vai iniciar o processo de oração pelos nossos esposos, né? Mas, minhas irmãs, nossa, como tá pra mim difícil, hein? Eu não tô conseguindo orar o meu tempo que eu tava orando antes do fim do ano. Então, reforçar aí a consagração, né? E não sei como que vocês estão. Como que vocês estão? Me conta aí. Estão firmes? Estão conseguindo orar? Ou tá conseguindo só vir aqui no estudo? A gente precisa ter essa consciência, né, de que o estudo da palavra e a oração é que vai nos levar ao lugar de autoridade espiritual, né? Nós precisamos compreender isso, né? Jesus, ele falava como quem tinha autoridade, né? Por que que ele falava como quem tinha autoridade? Porque ele estava em constante ligação com o Pai, né? Tanto no estudo da palavra, tanto ali, porque Angeli, mas Jesus era 100% Deus, ele sabia a palavra. Sim, ele sabia a palavra, mas ele aprendeu a palavra como nós, né? Ele foi ensinado como nós, por isso que ele veio 100% humano. E ele teria que cumprir na humanidade todas também as obrigações, né? Todas as disciplinas, todas as responsabilidades, e ele cumpriu. Né? Então, assim, quando a gente fala de Jesus aprender a palavra aqui na Terra, é ele cumprindo o papel de 100% homem, sendo 100% homem, né? Então, por que nós precisamos, o modelo que nós temos é Jesus, né? O modelo que nós temos é o Senhor Jesus. E por que que nós precisamos imitá-lo, né? Para que a gente tenha autoridade. E autoridade, para quê, Angelita? Porque nós precisamos vencer o mundo espiritual. A nossa guerra é unicamente com o mundo espiritual e com a concupiscência da nossa carne por causa do pecado. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Nós precisamos ter muito claro isso na nossa mente. Se a gente não tá firme ali no estudo da palavra e na oração, a gente tá alimentando a nossa carne. E aí a carne vai vencer. Mas se a gente tá ali firme na oração e no estudo da palavra, a gente tá forte no espírito, né? Irmã Lourdes escreveu aqui: Irmã Angelita, esteja orando por mim. Participo do relógio de oração. Estou tendo lutas espirituais, inimigo tentando me desanimar, mas não vou desistir. Meu Deus é maior. Amém, irmã Lourdes. Vamos insistir, né? A gente enfrenta essas lutas. Várias irmãs também me mandaram que enfrentaram lutas de realmente assim o inimigo se manifestar mesmo, sabe? É, 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 em pesadelos, né? Em incomodando mesmo. Por quê? Porque ele quer nos fazer desistir, né? Quando ele nos tira dessa disciplina, desse processo, nós somos alvos fáceis para ele. Né? Mas quando a gente tá ali clamando ao Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor, me mostra o que tá acontecendo comigo, me mostra o meu pecado, né? Me mostra aonde eu tenho que agir, aonde eu tenho que fazer, e aí o Senhor, ele vai nos capacitando. Amém, minhas irmãs? Então vamos orar para a gente entrar hoje. Hoje a gente vai estudar Gênesis 4, do versículo 8 ao 10, né? Quem entrou hoje ou deseja ver os outros estudos, eles estão gravados na nossa playlist lá no YouTube.
que é a playlist do Gênesis, né? Nós começamos desde Gênesis capítulo 1 e estamos vendo versículo por versículo, estamos aprendendo, estamos analisando, né? E o Senhor tem ensinado tantas coisas para nós através da sua preciosa palavra. Então, fiquem firmes, né? Meu encorajamento para mim, principalmente, e para vocês é fiquem firmes, que nós estamos vencendo. Nós estamos vencendo. Grandes coisas estão acontecendo no mundo espiritual pelo nosso posicionamento. Então, nós precisamos ser a brecha, né? Por nós mesmas, pelos nossos entes queridos e por tudo que está na responsabilidade do nosso ser, das nossas mãos. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da tua presença e hoje nós estamos aqui rendidas, Pai, mais uma vez, pedindo perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, como nós temos estudado aqui, pecado de ira, pecado de ciúmes, pecado de rebeldia, pecado, Senhor, de maledicência. Senhor, são tantos os nossos pecados, Pai. São tantos os nossos pecados que têm nos enfraquecido, que têm nos levado ao desânimo, Pai. Mas, Pai, nós queremos confessar a Ti hoje, Pai, o nosso pecado. Queremos pedir ao Senhor, Pai, a sua misericórdia. A Tua palavra diz que quando nós confessamos, Pai, o Senhor nos perdoa e nós alcançamos, Pai, a sua misericórdia. Nós somos purificadas. E é isso, Pai, que nós estamos pedindo aqui nessa manhã. Purificação do Senhor. A purificação, Pai, nos atraia para si. Se o teu Espírito não nos capacitar, se o teu Espírito não nos chamar, Pai, nós ficamos letárgicas, nós ficamos paradas, Pai, nós ficamos distraídas, mas na ação do teu Espírito, Pai, o teu Espírito gera em nós, Pai, o desejo, a ardente, a vontade, a alegria de estar na tua presença. E é isso que nós queremos para 2025, Pai, estar na tua presença, que a nossa agenda, Pai, tenha prioridade para o Senhor, Pai, ao acordar, ao comer, ao dormir, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser igual Daniel. Daniel, ele tinha 3 encontros com o Senhor diários, ele tinha 3 encontros marcados com o Senhor, Pai, que o Senhor nos levante, Pai, como Daniel, nos levante, Pai, como o Senhor fazia, Senhor, nos tempos antigos com os teus profetas, Pai. Em nome de Jesus, tira toda a opressão espiritual, tira, Senhor, todo o plano que o maligno tem tramado para nos tirar da tua presença, para nos tirar do ensinamento da tua palavra, para nos tirar da oração, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, clamamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai, nós necessitamos do Senhor, nós precisamos do Senhor. A tua palavra mesmo diz que sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. E nós estamos aqui suplicando pela tua ajuda, suplicando por sabedoria, suplicando por conhecimento, suplicando pelos dons, Pai. Dom de fé, dom de cura, dom de profecia, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de discernimento de espírito, Pai. Pai, em nome de Jesus, derrama os seus dons sobre nós. Derrama também o fruto do teu espírito. Nos dá paz, nos dá paciência, nos dá alegria, nos dá amor, nos dá longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos aqui tirando o nosso tempo. Nós estamos aqui consagrando as nossas vidas ao Senhor. E a tua palavra mesmo diz, Pai, que o Senhor nos honrará, que o Senhor nos recompensará, Pai. Em nome de Jesus, não estamos aqui por causa de recompensa, mas nós sabemos que nós seremos recompensadas por toda essa disciplina, toda essa consagração que nós temos feito ao Senhor. Como será essa recompensa, nós não sabemos, mas nós sabemos que é algo precioso, porque tudo que vem do Senhor é bom, é perfeito e é agradável. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz, pelo Senhor ter sido tão corajoso, tão disciplinado,
tão forte na sua missão. O Senhor não desistiu e nos ajuda, Pai, a ter essa força. Nos ajuda, Jesus, a sermos disciplinadas como o Senhor. Nos ajuda a ter os mesmos sentimentos e pensamentos que o Senhor tinha, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, por favor, nos capacita. Abra os olhos do nosso entendimento, que nós possamos entender a tua palavra e nos firmarmos cada vez mais na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Vamos então aqui, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Comente aqui, minhas irmãs. Ou, se tiver dúvida, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem acrescentar algo no estudo que a gente está fazendo, comentem aqui, né? Vamos participar para que a gente possa ter um momento bem produtivo, quem puder, né? Eu tô aqui tomando meu cafezinho, porque eu sei também que tem muitas pessoas indo pro trabalho, né? Se você tá dirigindo, não comente, né? Só ouça. Mas se você pode comentar, se você tem, né, a capacidade de comentar, comenta o que o Senhor tá falando com você, comenta o que o Senhor tá colocando no seu coração, isso vai ajudar outras irmãs. A palavra de Deus diz que quando a gente é generoso, né? Quando a gente abençoa, a gente também é abençoado. O Senhor vê essas atitudes, né, do nosso coração. Às vezes o Senhor dá um insight aí no seu coração grande e você não compartilha, né? E às vezes outra irmã que seria abençoada aí com o insight que Deus deu no seu coração, na sua mente, abriu a sua mente. Nossa, é isso, eu tô fazendo isso de errado, vou mudar. Olha, o Senhor falou comigo nisso. Então vamos compartilhar, né? Isso vai mostrar também a sua gratidão pelo grupo, né? A sua gratidão por estar aqui no grupo, né? E você compartilhar conosco aí o que você tem aprendido. Nossos estudos vão ficar muito mais recheados. Amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos ler, né, Gênesis 4, do versículo 8 ao 10, que diz assim: Caim falou com seu irmão Abel: Vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, o seu irmão? Ó, outra pergunta. Olha só, Deus, ele é um Deus, né? Hoje a gente vê aí muitos coachings, né? O coaching, ele é uma pessoa que te ajuda, não sei se você já ouviu falar de coaching, mas o coaching, ele te ajuda, né? Através de perguntas, a encontrar os seus propósitos e os seus objetivos. E o Senhor é o nosso maior coaching. O Senhor Deus, ele é o nosso maior coaching. Ele faz perguntas profundas para a gente analisar, né? Então, olha só, ele está perguntando: onde está o seu irmão Abel? E Abel responde, e Caim responde: não sei. Sou eu quem deve guardar o meu irmão? O Senhor disse: o que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama da terra a mim. Olha só, vamos imaginar por um momento algumas vezes que eu e você sentimos raiva de alguém. Eu acredito que todo mundo já passou por isso aqui, não já? Imagina um momento em que eu tô imaginando aqui também, um momento que eu e você sentimos raiva de alguém ao ponto de guardar um ressentimento. Quem aqui já passou por isso? Eu já passei e eu passo direto. Só que hoje eu sei como lidar. Mas e você? Você já passou por isso? De ficar com raiva de alguém ao ponto de você guardar ali um ressentimento. Talvez tenha sido por uma discussão familiar, talvez por um desentendimento no trabalho, ou até mesmo em um conflito ali dentro da igreja. Sabe aquela emoção intensa? Não se trata apenas não se trata que ela pode corroer o nosso coração, mas nos levar a atitudes das quais nos arrependemos profundamente. Essa emoção, ela corrói o nosso coração. É como eu falei ontem aqui, né, que a palavra usada para ansiedade no hebraico, no original, no grego, né, no caso, porque foi falado ali no Novo Testamento, ela
simboliza estrangulamento. Então, quando nós estamos ansiosas, nós estamos é algo que está nos estrangulando. O que que é, né? O que que é um estrangulamento? Qual que é o seu conceito de estrangulamento? O que que porque quando a gente fala uma palavra também, cada um de nós tem um conceito, não é verdade? Cada um entende, né, o que que o estrangulamento. O físico, né, o físico, ele é algo que, quando a compressão do pescoço de uma pessoa, impedindo o fluxo de sangue, do oxigênio ali para o cérebro, isso pode levar à perda de consciência, de danos cerebrais e, em casos graves, até a morte, né? É quando o agressor ali usa as próprias mãos ou os braços para comprimir o pescoço. Também pode ser com algum objeto, né? Com cordas, cintos, né? E esse estrangulamento, ele gera lesões graves, né? Fraturas, danos vasculares, danos neurológicos. E olha só como que uma palavra só da Bíblia, ela pode nos levar ao entendimento, né, mais profundo. O estrangulamento, nesse caso da ansiedade, ele acontece no nosso emocional ou no nosso psicológico, né? Sentir-se estrangulado por pressões ou responsabilidades excessivas, isso causa em nós esse sentimento, essa destruição, né? Então, nós podemos ver aqui que o, essa, essa, essa imaginação que a gente fez sobre a raiva é a mesma coisa, né? A raiva, ela vai corroendo, ela nos corrói, ela corrói ali o nosso coração, ela corrói o nosso psicológico, ela corrói a nossa mente, ela vai entrando de uma forma que nós vamos perdendo o nosso controle, né? Então, essa história que nós acabamos de ler, é a história de Caim e de Abel. Caim permitiu ali, naquele momento, que a ira, que o ciúme, a inveja envenenassem o seu coração. E hoje nós vamos aprender o quê? Como lidar com essas raízes desses pecados que não confessamos e a responsabilidade diante das consequências de nossas ações. Olha só, esse pecado, quando há esse pecado na nossa vida e a gente não confessa, ele vai se tornando grande, ele vai se tornando extenso, ele vai se tornando numa proporção até a gente perder o controle, né? E agir muitas vezes com ações que nem nós sabíamos que existia dentro de nós. Então, olha como a história de Caim e de Abel, só um minutinho, como a história de Caim e de Abel é muito relevante para nós hoje, nos nossos dias de hoje, né? Quem de nós não passa por raivas, iras, por, às vezes, descontrole emocional, igual a gente comentou ontem também. Bate o dedinho ali em algum lugar, o dedinho do pé. Qual que é o seu sentimento? Qual que é a sua ação? Você briga, você xinga, você fica bravo. Então, esses sentimentos, eles precisam ser analisados, né? Esses sentimentos, pode existir raízes de pecado. Porque se ele se manifestou ali num simples bater de dedinho, imagina quando alguém realmente pisar no nosso pé. Então, eles precisam ser tratados, né? Eles precisam ser descobertos. Quando a gente pensa na palavra de Deus, nossa, Angelita, misericórdia. Quando eu bato o dedo ali na quininha de algum lugar, menina do céu, eu falto vender até minha mãe. Porque o que eu xingo, o que eu brigo, o que eu, né? Então, Deus está nos chamando hoje para uma análise mais profunda
do nosso ser interior, né? A história de Caim e de Abel, a gente já viu aqui que ela é uma história de os primeiros que começaram a adorar a Deus, quando a civilização começou a acontecer, né? Eles são filhos de Adão e Eva, e essa história ela começa com Adão e Eva oferecendo uma oferta ao Senhor. E essa oferta ao Senhor, as palavras no original usada para isso é a adoração. A oferta que eles foram oferecer aqui ao Senhor era a adoração. Só que Deus, por que que a gente descobriu que é adoração? Porque Deus, ele fala que ele aceita Abel e a sua oferta, e não aceita Caim e a sua oferta. E depois o texto vai falando para nós: olha, Caim, por que que você ficou furioso? Porque eu não aceitei a sua oferta. Se você proceder de forma correta, porventura você não será aceito? Então a gente descobriu que a adoração é o nosso proceder diário, né? É o nosso proceder, é o nosso pensar, é o nosso agir, é o nosso falar, é o nosso coração diante de Deus. Então, a oferta que nós oferecemos ao Senhor é desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. E nós estamos o tempo todo oferecendo ao Senhor ofertas como Caim ou como Abel. Então, cabe a nós analisar, porque depois o texto segue dizendo: Caim, tome cuidado, porque o pecado está à sua porta. A ira subiu ao seu coração. O ciúme subiu ao seu coração. A inveja subiu ao seu coração. Mas hoje eu estou falando para você isso. E cabe a você dominar esse pecado. Uau! Que revelação tremenda que o Senhor nos dá na tua palavra. Que revelação tremenda o Senhor traz ao nosso coração. Mas vamos aqui prosseguir. Versículo 8 diz assim, ó. Aqui nós vamos pensar um pouco sobre a progressão do pecado não tratado. Como o pecado não tratado, ele progride, ele vai gerando cada vez mais aquele abismo, cada vez mais aquela escuridão. Por isso que o Senhor nos chama a confessar, por isso que o Senhor nos chama a identificar, confessar e ser purificado. E às vezes nós vamos precisar confessar um pecado mais de uma vez, porque às vezes ele se manifesta de novo. Minhas irmãs, eu vou ser muito sincera com vocês. Quando vem um sentimento no meu coração, eu já peço pro Espírito Santo: Espírito Santo, pecado tem nome. Eu quero saber o nome desse pecado. Eu quero saber o nome desse pecado, Espírito Santo. Por favor, me fala o nome desse pecado, para que eu possa confessá-lo, para que eu possa levar ele diante do Senhor. Eu não quero ter pecado de estimação. Eu não quero cultivar pecado. Eu não quero adubar pecado, Senhor. Me ajuda, por favor. E daí a pouco o Senhor me dá um insight, ou até mesmo instantâneo. Ah, minha irmã, minha filha, você tá com ciúme nessa área. Ah, minha filha, você tá com ira nessa área. Ah, minha filha, você tá com... E o Senhor vai me mostrando. Você tem essa disciplina? Você faz dessa forma? Ou você, aquele sentimento que você sente, você não dá atenção para aquele sentimento e você entra na onda daquele sentimento. Aí é onde você fica com ansiedade, é onde você fica sem propósito, é onde você fica desanimada, é onde você fica com as consequências da progressão do pecado não tratado. O Senhor está falando com você? O Senhor está te ensinando? Coloca aqui para mim no chat que eu quero ler, né? O que o Senhor está falando com você. Então, vamos analisar aqui, né? O versículo 8 da progressão do pecado não tratado. Olha só, Caim falou com seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Vai com Deus, irmã Lourdes. Deus te abençoe, minha irmã. Mas ouça depois. Deus te abençoe. Olha só, Caim falou com seu irmão. Aqui no hebraico, a palavra usada, ela é amar, mas não é amar de amor, não. Significa falar, declarar. No contexto, sugere o quê? Uma conversa intencional.
possivelmente dissimulada, né? Já que Caim estava premeditando o ataque. Caim já estava com intenção de matar o seu irmão. Olha só, a raiva de Caim, a inveja de Caim, o ciúme de Caim ali por seu irmão Abel, porque Abel não tinha culpa nenhuma. O proceder de Abel era agradável ao Senhor. E o Senhor aceita a oferta de Abel e não aceita a de Caim. E isso gerou no irmão dele um ciúme, uma inveja, uma ira, né? Será que eu e você nos comportamos dessa forma? Será que quando nós vemos um irmão se dar bem, um irmão bem-sucedido, um irmão ali conquistando as suas vitórias, será que a gente não age que nem Caim? Será que a gente não fica com inveja? Será que a gente não fica com ira? Será que a gente abençoa? Nossa, que legal! Meu Deus, olha lá, meu irmão tá vencendo. Olha lá, minha família tá vencendo. Olha lá, fulano tá vencendo. Ou a gente fica, ai, nossa, eu queria tanto aquilo ali. Eu queria tanto estar no lugar dessa pessoa. Será que Deus está falando conosco hoje, minhas irmãs? Será que Deus está revelando o nosso coração hoje, minhas irmãs? Então, nós precisamos analisar o nosso pecado. Caim aqui, ele ficou tão irado que ele premeditou a morte do seu irmão. Ele planejou a morte do irmão dele. E ele fala, vamos para o campo. Essa frase indica que Caim atrai Abel para um local isolado, longe da presença dos outros, longe da presença do pai e da mãe. O que demonstra o quê? Um planejamento e uma intenção. E Caim vai lá e ataca o seu irmão e o mata. A palavra hebraica aqui, ela significa assassinar, tirar a vida de outra pessoa violentamente. Isso revela não somente um ato impulsivo, mas um assassinato intencional, motivado por inveja e por rancor. Aqui, Caim, ele pratica o ato, né? Ele vai lá e pratica o ato. Mas quantas vezes eu e você não pratica esse ato? Vai lá, Adri, Deus te abençoe, minha irmã. Bom trabalho para você. Quantas vezes a gente não pratica esse ato, né, no nosso coração? Quantas pessoas, eu e você, já matamos no nosso coração? Quantas pessoas eu e você já tirou da nossa vida porque nos causou algo, nos causou uma dor, nos causou um dano e a gente simplesmente matou essas pessoas no nosso coração? A pergunta é: que Deus que nós servimos? Que Deus que nós servimos? Se nós matamos os nossos próprios irmãos dentro do nosso coração. Será que o Senhor aceita a nossa oferta quando nós vamos diante dele? Quando nós estamos nesse estado de coração? Nossa, Angelita, peraí. Nossa, agora foi profundo. Teve uma pessoa que fez alguma coisa muito séria comigo e eu não quero mais conviver com essa pessoa. E que mal tem nisso? Minhas irmãs, a gente precisa ser sim prudentes. Se alguém fez algo conosco que que foi muito sério, muito profundo, a gente precisa sim ter a prudência. Mas o nosso coração, ele precisa estar em perfeita paz com essa pessoa. Você não precisa conviver com essa pessoa, né? Porque muitas ações das outras pessoas nos faz perder a confiança nelas, né? E a gente não vai pôr pessoas na nossa vida que a gente perdeu a confiança, que a gente perdeu ali a intimidade, né? A pessoa traiu você, a pessoa pisou na bola com você. É difícil uma restauração assim. E quando acontece, às vezes as pessoas se tornam melhores amigos, né? Porque a outra pessoa não quer mais perder a confiança dessa pessoa. Mas nós precisamos dar um checkmate na progressão desses pecados que nós estamos mencionando aqui. Nesses pecados de ira, de inveja, de ciúmes, nós precisamos analisar as nossas vidas. E se há alguém dentro do nosso coração morto hoje,
nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a perdoar. Olha só, o ponto 2 que nós vamos ver aqui no verso 9 é a confrontação divina e a fuga da responsabilidade. Olha só, o Senhor confronta o Caim aqui no caso. O Senhor, e esse confronto do Senhor não é um confronto arrogante, não é um confronto de querer acusar, não é um confronto de humilhar, não é um confronto de causar dor. Deus, ele não é esse carrasco que é apresentado para nós. Deus, ele é um Deus alegre. Como que você imagina Deus? Como que você imagina Deus? Eu imagino Deus sentado naquele sublime trono, como um homem tão simpático, um homem tão agradável e um homem muito feliz, que dá aquelas risadas, aquelas gargalhadas, que está de braços abertos para me acolher, para te acolher quando nós pecamos. O Senhor, ele é bondade, ele é 100% bondade, ele é 100% amor. Nós não conseguimos imaginar isso, porque o pecado corrompeu isso em nós. Mas muitas vezes nós imaginamos só um Deus carrasco, um Deus que julga, um Deus que pune, um Deus que não nos aceita. Mas nós não conseguimos imaginar um Deus de bondade, de alegria, de paz, que está de braços abertos ali, nos fazendo perguntas para que nós possamos nos arrepender e voltar para eles. Escreve aqui para mim, como você imagina Deus? Como você imagina Deus? Como que quando fala a palavra Deus na sua mente, como que você imagina? Escreve aqui para mim esse conceito, se você imagina Deus, só um Deus ali que julga, um Deus ali que muitas vezes é bravo. Se você imagina esse Deus dessa forma, esse conceito precisa mudar. O Senhor é um Deus de paz, um Deus de alegria. Ele é, eu imagino ele. Você já conheceu uma pessoa que é muito agradável, que é uma pessoa que você não quer sair de perto dela, que você sente paz, que essa pessoa te abraça. E eu até falei para uma amiga minha, né, que veio nos visitar aqui essa semana. Eu falo para ela que estar perto dela é uma alegria, é uma paz. A gente não quer sair de perto dela porque a gente ama tanto, sabe? É um abraço tão gostoso, tão sincero. São palavras tão gostosas, tão sinceras, que você não quer sair de perto dessa pessoa. Então, nós precisamos imaginar Deus muito mais do que isso. Porque o Senhor, ele é um Deus que nos chama o tempo todo, né? A nos consertar, a confessar o nosso pecado. Olha só o verso 9, o que fala? Então o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, o seu irmão? E ele respondeu, não sei, sou eu quem deve guardar o meu irmão? Olha só, quando Deus pergunta, onde está o seu irmão? Essa pergunta, ela não é porque Deus desconhecia o fato. Ela não é porque Deus desconhecia o ocorrido. Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Assim como Deus perguntou também lá em Gênesis 3:9, né? Quando Adão e Eva pecam, ele pergunta, onde você está? Onde estás? E essas perguntas que Deus faz para nós é um chamado ao arrependimento e à confissão. Hoje, minhas irmãs, Deus está nos chamando a nos arrepender, a nos confessar para o Senhor quais são as áreas da nossa vida que estão nos levando a entrar cada vez mais nesse buraco profundo do pecado. Quais os sentimentos que nós temos tido, né, que não estão sendo analisados, não estão sendo detectados os pecados, não estão tendo arrependimento, não estão tendo confissão. Será que é o sentimento de ira, sentimento de ciúmes, né? Minhas irmãs, eu descubro ciúme na minha vida o tempo todo. Eu sou uma pessoa muito ciumenta, que está se libertando desse pecado. Porque a cada vez que eu descubro áreas da minha vida que eu tenho ciúmes, eu confesso ao Senhor.
E eu acredito que eu estou nesse processo de purificação. Quem é que é ciumenta? Você é ciumenta? A Bíblia diz que o ciúmes é pecado. Ah, gente, mas eu tenho ciúme do meu marido. Olha, o ciúmes controlado, ele é bênção, porque ele se torna zelo e cuidado. Mas o ciúme possessivo, ele é um mal que destrói relacionamentos. Porque aí você é possessa pela outra pessoa, né? Então, olha só, o ciúme aqui de Caim levou ele a matar ele. Não, eu quis mais ele do que eu, então peraí, eu vou matar ele que fica só eu. Olha só, quando Caim responde aqui, não sei, ele comete mais um pecado. Ele mente descaradamente diante do Senhor. Porque Caim sabia exatamente o que ele tinha feito. O pecado, ele vai levando o quê? A mentira e ao próprio auto-engano. Se a gente não confessa o nosso pecado, a gente entra num mar de mentiras e de auto-engano. A gente vai acreditando até na nossa própria mentira. A gente não sabe mais o que é verdade. A gente tem tanto costume de contar mentirinha aqui, mentirinha ali, porque aí depois a gente não sabe nem o que é verdade e o que é mentira. Depois Caim continua aqui na conversa. Sou eu o guardador do meu irmão? Olha só, essa expressão que ele fala significa sou eu que guardo meu irmão, sou eu que protejo ele. E isso também indica aqui na fala dele um desdém e um desprezo pela responsabilidade moral que Caim tinha em relação ao seu irmão. Nós, minhas irmãs, nós temos responsabilidades morais com nossos irmãos. Você sabia disso? Nós temos responsabilidades morais com as pessoas. Mas o que são essas responsabilidades morais, Angelita? Eu nunca vi falar disso. Eu tenho responsabilidade moral? Sim, nós temos responsabilidades morais com nossos irmãos e com todas as pessoas ao nosso redor. A Bíblia nos ensina, minhas irmãs, que nós fomos criadas para viver em comunidade. Parte dessa vida em comunhão inclui agir com justiça, com amor, com integridade para com o próximo, né? Nós precisamos agir assim com as pessoas, com amor, agir justamente, né? Quantas vezes, né, nós agimos injustamente, sem integridade, né, com o próximo? Nós precisamos ter essas responsabilidades morais, esses deveres éticos, né, que temos em relação ao nosso próximo. Nós precisamos agir com justiça, amar o nosso próximo como a si mesmo. Todas as vezes que nós formos fazer algo com alguém, pedir algo com alguém, para alguém, nós precisamos nos colocar na posição dessa pessoa. Será que essa pessoa, né? Será que essa pessoa gostaria? Será que eu gostaria de falar com essa pessoa como eu tô falando com ela? Será que eu gostaria? Então, colocar no lugar do próximo, né? Em todas as nossas atitudes. Não ser indiferente ao sofrimento alheio, né? Se alguém está sofrendo, não ser indiferente. A Bíblia fala lá em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Quantas vezes a gente vê uma pessoa sofrendo, né? E a gente fica indiferente. Ah, não, tá sofrendo? Tá pagando a consequência do pecado, né? E muitas vezes a gente mesmo amaldiçoa os nossos entes queridos. Ah, ó, eu falo pro meu filho e ele só desobedece. É desobediente mesmo, não tem jeito. Olha só, se você é mãe, você já falou isso pro seu filho? Você já amaldiçoou ele com essas palavras? Se você já amaldiçoou ele com essas palavras, você precisa hoje, confessar esse pecado e recolher essas palavras do mundo espiritual. Nossa, Angelita, como que eu faço isso? Ore, confesse, Senhor, eu falei isso a respeito do meu filho. Eu recolho essas palavras no mundo espiritual, eu tampo essa brecha. O inimigo não vai usar mais isso para fazer com que meu filho seja desobediente. Eu declaro na vida do meu filho a obediência. Ele vai ser obediente, ele vai amar o Senhor, ele vai estar aos pés do Senhor, amando o Senhor a cada dia.
É assim, minhas irmãs, que nós precisamos fazer. As nossas palavras, elas têm um poder tremendo no mundo espiritual. Elas são sementes que nós plantamos no mundo espiritual. E nós colhemos, nós comemos dessas sementes, que viram frutos grandes depois. E às vezes nós estamos passando por grandes tribulações. Nós estamos passando por grandes problemas, por palavras mesmos que nós lançamos na nossa vida. Palavras de morte ao invés de ser palavras de vida. Palavras que estão nos condenando ao invés de nos abençoar. Nós precisamos também corrigir com amor, exortar com amor, né? Meus irmãos, e se algum de vós se desviar da verdade, está lá em Tiago 5, 19 e 20. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, alguém o converter, saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecado. Olha só que promessa maravilhosa. Quando a gente exorta, corrige com amor, a parte nossa é corrigir com amor, né? Buscando sempre a restauração, ou seja, aquilo que você está falando de correção ali para o seu irmão que está em pecado ou para a sua irmã que está em pecado. A sua motivação é uma motivação de restauração para que aquela pessoa realmente enxergue aquele erro e volte para o Senhor e esteja com o Senhor, ou a motivação é um julgamento condenatório. Ai, olha só, te peguei nesse pecado. Você é pecador mesmo. Você não muda mesmo. Você só comete pecado. Será que a nossa motivação é de condenação? Nós também precisamos ser justos e imparciais. Nós estamos falando aqui da nossa responsabilidade moral, tá? Nossa responsabilidade moral com o próximo, com o outro. O Senhor vai nos cobrar isso, né? O Senhor vai nos cobrar isso. A gente vê muitas pessoas que são exploradoras, que querem explorar as outras pessoas. Ah, a pessoa tem uma condição ali melhor, eu vou explorar. Ah, a pessoa tem uma condição ali. Minhas irmãs, nós vamos ser cobradas. Nós vamos ser cobradas. Então, nós precisamos ter muito cuidado, tá bom? Muito cuidado. Nós também precisamos ser justas e imparciais, né? Provérbios 31, 8, 9 fala: abre a tua boca a favor do mudo, a favor do direito de todos os desamparados. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Nós devemos defender a justiça e ser a voz daqueles que não podem se defender. Ser honesto, falar a verdade, né? Efésios 4, 25 fala: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós devemos também perdoar e reconciliar, né? Efésios 4:32 diz: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão é uma expressão de obediência e de amor ao próximo, fundamental para nós mantermos os relacionamentos saudáveis. Nós também precisamos ser exemplo e testemunho. Mateus 5,16 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nossas ações devem refletir o caráter de Cristo e inspirar os outros a conhecer a Deus. Então, por que essas responsabilidades morais, elas são importantes? Por que elas são importantes, né? As nossas responsabilidades morais, elas refletem o caráter de Deus. Deus, ele é amor, ele é justiça, ele é misericórdia. E quando nós cumprimos essa responsabilidade moral, nós estamos refletindo quem Deus é. Olha só como isso é importantíssimo. É importante também porque mantém a harmonia na comunidade, né? Quando nós cumprimos os nossos deveres morais, nós promovemos paz e unidade no corpo de Cristo. E também demonstra o evangelho em ação. Não adianta nada nós
falarmos que somos filhos de Deus, falarmos que nós somos imagem e semelhança do Pai, se nós não colocamos a palavra de Deus em prática, ou seja, o evangelho em ação. O modo como nós tratamos o nosso próximo, ele testifica a autenticidade da nossa fé. Está escrito lá em João 13:35. João 13:35. Quem que pode pôr esse versículo aqui para nós? João 13:35. Alguém está disponível aí? João 13:35. Vou pegar aqui. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Olha só, todo mundo vai perceber que eu e você é discípulo de Cristo quando nós praticamos as responsabilidades, as nossas responsabilidades morais. Amém? Então, olha só. Vamos lá para caminhar para o nosso final já. Nós vimos aqui que o Senhor confrontou, né, Caim, e o que acontece aqui? Caim, ao invés de se arrepender, ele tenta se justificar. Olha só, tem um princípio muito importante que a gente precisa guardar no nosso coração. Sempre que a gente tá em pecado, sempre que a gente peca, a gente tenta justificar o nosso pecado ao invés de confessar. Então, vale muito mais a pena a gente confessar, reconhecer, do que justificar. Caim, ele não apenas pecou, mas ele tentou minimizar a sua culpa ao questionar a sua responsabilidade moral. Olha só, ele peca, aí o que acontece? Ele já fica cego, né? Porque o pecado ele vai nos cegando. E aí ele tenta, diante de Deus, minimizar a culpa dele, falando para Deus, Deus, eu não tenho responsabilidade nenhuma com meu irmão. Acaso é eu que tenho que guardar ele? Acaso é eu que tenho que ajudar ele? Acaso é eu que tenho que proteger ele? Não. Olha só, o pecado, ele sempre busca uma justificativa. E não caia, minhas irmãs, não caia. Ah, eu fiz isso porque fulano fez isso. Ah, eu cometi isso porque fulano fez isso. Minhas irmãs, nós temos responsabilidades. Deus, ele não quer saber nada do outro, ele quer saber de nós, entendeu? Ele quer saber das nossas ações, do nosso proceder. Ele quer saber da minha e da sua vida. O que o outro fez, cabe a eu e você decidir como nós vamos lidar com isso. E se a gente decide lidar com pecado, né? Aí a gente vai afundando nesse abismo. Então, quantas vezes nós somos confrontadas, né? Por nossas falhas, em vez de a gente reconhecer, a gente vai lá, culpa o outro, a gente justifica uma reação explosiva, né? Ai, foi porque me provocaram. Ai, foi porque me tirou do sério. Ai, foi por causa disso, ou por causa disso. Olha só, a gente vai justificando, né? Mas o que eu posso tirar como aplicação prática, né, para minha vida hoje sobre isso, né? É realmente praticar a confissão sincera. Minhas irmãs, se a gente vai confessando, né, esses sentimentos, essas atitudes que nós temos, se nós vamos confessando ao Senhor, nós vamos vendo uma transformação progressiva. A gente vai sendo transformado de glória em glória, de processo em processo. E isso é tão lindo, é tão maravilhoso, né? Porque quando nós erramos, nós precisamos reconhecer a nossa responsabilidade diante de Deus. E quando nós erramos com o próximo, nós também precisamos reconhecer a nossa responsabilidade com o próximo sem desculpas. Eu errei. Minhas irmãs, eu já fui a pessoas que eu tinha errado e eu fui pedir perdão, me humilhei. Olha, eu falei de você, eu fiz isso com você, me perdoa. Em nome de Jesus, é humilhante. Mas sabe o que que é? É uma cura tão grande, porque você fica tão envergonhado que depois, antes de você cometer esse pecado novamente, você vai falar, não, peraí, não vou fazer isso não, porque depois eu vou ter que ir lá.
Eu vou ter que ir lá me confessar, eu vou ter que ir lá me retratar, eu vou ter que ir lá me redimir. Então, isso vai nos blindando, entendeu? Mas quando a gente peca contra o nosso irmão, a gente não, eu vou pedir perdão só para Deus aqui, tá bom. Não. Quando a gente peca contra a pessoa, a gente tem que ir lá na pessoa e pedir perdão para a pessoa, né? Ai, Angelita, mas eu não tenho coragem. Ora que Deus vai dar coragem, Deus vai preparar o momento, Deus vai preparar ali a reconciliação. Amém? Vamos lá para o terceiro e último ponto para a gente terminar. Existe uma esperança para nós, né? A justiça de Deus e as consequências do pecado. Olha só, Deus ele é justo, Deus ele é maravilhoso e mesmo a gente pecando, ele ainda exerce justiça a favor de nós. Olha só, o Senhor disse: "O que foi que você fez? O sangue do seu irmão ainda clama da terra a mim." O que foi que você fez? Quando Deus faz outra pergunta, Deus novamente dá a Caim a chance de se arrepender, mostrando ali paciência com Caim, mostrando graça, né? Ele fala: "Olha, o sangue do seu irmão está clamando a mim." Né? Esse termo aqui usado para sangue, ele está no plural, simbolizando não apenas o sangue de Abel, mas as consequências do pecado que ecoam por gerações. Olha só que profundo isso, minhas irmãs. O sangue do seu irmão clama a mim. Existem pecados que nós cometemos que ele alcança gerações. Olha só, gerações. Ah, Angelita, você crê na maldição hereditária? Minhas irmãs, eu creio que enquanto nós não confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e começamos a analisar áreas de nossa vida, nós não quebramos pecados que muitas vezes pessoas lá do nosso passado cometeu. Por exemplo, uma pessoa que ela é muito, ela tem ali o vício do álcool. Se ela for ver na genealogia dela ali, nos antecedentes dela, a gente vai ver que muitas pessoas ali dos antepassados dela foram viciados no álcool. E se ela não confessa esse pecado, se ela não confessa que ela quer realmente parar com esse pecado, largar desse pecado, isso daí não vai ser quebrado. Vai continuar de geração em geração. É a mesma coisa vícios, é a mesma coisa muitos pecados, né? Então, nós precisamos entender isso, né? A própria palavra de Deus está dizendo aqui, o sangue do seu irmão clama da terra. Ou seja, ele está simbolizando essa palavra aqui, é uma palavra no hebraico, que é Dan, e ela está no plural. Ela simboliza o quê? Não apenas o sangue de Abel, mas as consequências do pecado, que vão ecoar por gerações. O conceito de clamor aqui no hebraico, né, quando Deus fala, aponta para um grito por justiça, né? Esse grito é ouvido por Deus, destacando seu atributo incomunicável, que é de justiça, né? Olha só, Deus ele faz justiça, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nós não precisamos nos preocupar com pessoas que fazem mal para nós. O Senhor é justo, ele não deixa nada passar. Olha só, Abel já estava morto. Abel já estava aqui enterrado às vezes, mas Deus está falando: olha, o sangue do teu irmão, né? Esse pecado que você cometeu, ele vai te prejudicar. Se arrepende, né? Se arrepende, Caim. Se arrepende, Caim. Se arrepende do seu pecado, né? O sangue do teu irmão tá me clamando por justiça e eu vou fazer justiça por ele, né? E olha só, aí nós descobrimos aqui outro princípio, que o pecado sempre terá consequência. Minhas irmãs, não caia no engano de ficar pensando que o meu e o seu pecado vai ficar sem consequência. Ah, foi só um pecadinho de mentira, não tem nada não. Tá tudo bem. Esse pecado, ele vai ter uma consequência na minha e na sua vida. Esse pecado, ele vai gerar uma cegueira, ele vai gerar uma cauterização na nossa mente. Por isso que a palavra de Deus diz assim: a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. O que passa disso
vem do maligno. Por que que vem do maligno? Porque ele mesmo fala para nós: "Ah, pode mentir. Ah, pode mentir. Se você se você contar a verdade, ixi, a pessoa vai ficar brava pra caramba. Pode mentir. Uma mentirinha não dá nada não". É por isso que nós temos uma vida espiritual fraca, uma vida espiritual de desânimo, uma vida espiritual que não tem firmeza muitas vezes nas coisas. Por quê? Porque nós não damos a devida importância para o pecado e para as suas consequências. Uma mentira, ela pode parecer inofensiva no início, mas ela pode crescer e causar uma ruína no relacionamento e na confiança. Principalmente no relacionamento com o próximo, porque quando você descobre que uma pessoa é mentirosa, você já não confia mais em nada que aquela pessoa fala para você. Ou você confia? E principalmente no nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus é afetado, porque a gente começa a entrar nesse looping do pecado e pensar que Deus também é assim, que Deus não vai querer mais ficar ali, nos perdoar, porque nós estamos pecando todo dia, toda hora, todo momento. Tá vendo como que uma mentirinha pode distorcer o relacionamento e a confiança? E tanto com o nosso próximo, mas também com o nosso Deus. Olha só como isso é sério e isso é profundo. Então, qual que é a aplicação prática, Angelita, que eu posso tirar para minha vida aqui hoje? É refletir sobre as nossas ações ocultas e trazer luz em oração e arrependimento. Vamos pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, traz luz a essa ação que eu tenho feito, a essas atitudes que eu tenho tomado. Traz luz às falas que eu tenho falado, traz luz aos sentimentos que eu tenho sentido. Senhor, me ajuda a me arrepender daquilo que está me travando, daquilo que está me impedindo de viver as tuas bênçãos, de viver aquilo que o Senhor tem para mim. Nós precisamos confiar na graça redentora de Cristo. Ele derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados, minhas irmãs. Nós podemos ir diante desse Deus maravilhoso, cheio de compaixão, cheio de amor e confessar o nosso pecado. Amém? Vamos recapitular aqui as principais lições que nós aprendemos desse texto que nós meditamos. A primeira lição que nós aprendemos é que o pecado começa no coração e ele deve ser confrontado cedo. Sentiu alguma coisa? Confronte. Pensou alguma coisa? Confronte. Agiu de forma que te incomodou? Confronte, né? E o pecado, ele começa no coração, mas ele deve ser confrontado muito rápido e muito cedo. Segunda lição, Deus nos chama à confissão sincera, não à fuga da responsabilidade. Vamos confessar. Vamos ser sinceros diante de Deus. E o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Terceira lição que nós aprendemos. O pecado, ele tem consequências. Mas a graça de Deus em Cristo é maior. Nós temos oportunidade a todo momento para nos arrepender. O Senhor nos chama a todo momento com essas perguntas que nós aprendemos dos textos hoje aqui. Onde você está? Onde você está é lá de Gênesis 3:9, né? Que nós aprendemos lá quando Adão e Eva pecaram. Mas hoje nós aprendemos quais as perguntas que Deus faz. O que é que você fez? Onde está o seu irmão? Fica essas duas perguntas para mim e para você. O que é que você está fazendo com a sua vida? O que é que você está fazendo com o seu tempo? O que é que você está fazendo com esses pensamentos que você está tendo? O que é que você está fazendo com esses sentimentos que você está deixando guardado aí no seu coração? O que é que você está fazendo com essas atitudes que você tem quando você fala palavras que ao invés de abençoar, você está amaldiçoando? O que é que você e eu estamos fazendo? Deus nos chama a um arrependimento hoje, minhas irmãs. Eu vou deixar um exercício prático para nós analisarmos aqui a nossa vida. Primeira coisa, fazer autoexame. O autoexame, ele precisa ser diariamente. Nós temos batido muito nessa tecla aqui. Reserva um tempo essa semana para orar, pedindo a Deus que revele áreas não tratadas do seu e do meu coração. Confesse, se há alguma ofensa contra alguém, procure reconciliar-se, confessar, né? E estudar a Bíblia, continuar estudando a
Bíblia, né? Continuar estudando, meditar lá no Salmo 51, onde Davi, ele clama a Deus após o seu pecado, né? A gente precisa meditar na palavra e ter tempo de oração com o Senhor. Amém? Vamos orar? Se você tem dúvida, se você vai com Deus, Cíntia. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Se você tem dúvida, se Deus deu um insight para você, minhas irmãs, comenta aqui no chat pra gente, né? Eu sei que agora muitas pessoas estão indo trabalhar, mas depois comenta aqui o que o estudo está fazendo na sua vida, o impacto que ele está causando na sua vida. Tire lições preciosas para você e abençoa a nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te adorar, te louvar, te bendizer, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor nos ensina todos os dias a tua palavra. Senhor, nós reconhecemos que assim como Caim, muitas vezes nós permitimos que a ira, que o orgulho, que o pecado cresça em nossos corações. Pai, nós pedimos hoje que o Senhor nos perdoe. Pedimos hoje, Pai, que o Senhor nos conceda um espírito de humildade e de arrependimento para confessarmos os nossos pecados e buscarmos a tua face com sinceridade. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo, o justo, nos purifique de toda injustiça, de todo pecado. Que a sua luz, Pai, seja jogada nos nossos corações e que o Espírito Santo nos mostre todas as áreas que nós estamos em pecado e que haja, Pai, confissão do nosso pecado e que haja purificação, para que nós possamos ser transformadas de glória em glória, de processo em processo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você agora do YouTube, que chegou aqui e ouviu essa mensagem. Se o Senhor falou com você hoje, não deixe de ouvir a voz do Senhor. Entregue a sua vida a Cristo, entregue a sua vida ao Senhor, peça a Jesus que venha morar na sua vida, que venha ser o Senhor e Salvador da sua vida, para que você também possa ter a ajuda e a capacitação do Espírito Santo, para que ele possa mostrar os seus pecados. E se você, como que eu faço isso, Angelita? É uma oração simples, diante do seu Deus, que está aí, junto com você nesse momento. Peça para ele: Deus, em nome de Jesus, eu quero o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero o Senhor Jesus dirigindo tudo que eu for fazer a partir de agora. Que o Espírito Santo me capacite, que o Espírito Santo me guie a toda a verdade. E se você fez essa oração, você recebeu a graça do Senhor, o presente do Senhor da salvação. E eu gostaria que você deixasse seu nome aqui para a gente estar orando pela sua vida. Amém? E aqui, minhas irmãs, alguém gostaria de abrir o microfone e falar... Oi. Oi, meu amor! O que você aprendeu hoje com a palavra de Deus? Que nós não podemos ter ciúmes. Nossa! Você tem ciúme? Você tinha ciúmes de alguma coisa? Sim. De que você tinha ciúmes? Me conta. Da minha mãe e do meu pai. Você tem ciúme deles, amor? Eu tinha. Você tinha. Agora você confessou o seu pecado? Mas eu... Então vamos confessar agora para o Senhor? Para o Senhor te purificar e tirar esse sentimento do seu coraçãozinho? Não. Então vamos, fala: Papai do céu, Papai do céu, eu confesso o meu pecado de ciúmes. eu confesso meu pecado de ciúmes. Eu não quero mais ter esse sentimento ruim. Eu não quero mais ter esse sentimento ruim. Eu quero depender do Senhor. Eu quero depender do Senhor. E eu quero ser feliz e alegre na tua presença. Eu quero ser feliz e alegre na tua presença. Por favor, me perdoa. Por favor, me perdoa. E me purifica desse pecado. E me purifica desse pecado. Em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Amém. Amém. E se vir esse sentimento de ciúme de novo em você, você vai fazer essa mesma oração pro Senhor, tá bom? Que o Senhor vai te libertar desse pecado por inteiro, tá bom? Eu acho que ele já te libertou hoje. Acho que você não vai sentir mais. Mas se caso voltar e você sentir, você pode orar de novo e o Senhor, o Papai do Céu, ele vai tirar tudo, tá bom? Tá. E sobre a mentira também. Sobre a mentira também? Ah. Você tem mentido?
Mais ou menos. É isso né? mesmo. Então vamos confessar de novo, vamos confessar a mentira, porque a mentira, ela nos afasta de Deus. A mentira, ela traz consequências muito sérias para as nossas vidas. Então, a gente precisa, as pessoas não confiam na gente, as pessoas olham pra gente e falam assim, ih, olha lá o mentiroso, ninguém acredita no que você fala. Então, não é ruim as pessoas não acreditar no que você fala? É, Então, vamos confessar esse pecado também? vamos. Então, vamos. Papai do céu, Papai do eu céu, venho confessar mais um pecado, eu venho confessar mais um pecado. o pecado da mentira. O pecado da mentira. Me liberta, Senhor, desse pecado. Me liberta, Senhor, desse pecado. Eu não quero ser uma pessoa que ninguém acredita em mim. Eu não quero ser uma pessoa que ninguém acredita em mim. Eu quero ser um homem de valor, Eu quero ser um homem de valor. um homem que ama o Senhor Um homem que ama o Senhor e que é íntegro e sincero e que é íntegro e sincero diante da sua presença. diante da sua presença. Por favor, papai, me perdoa Por favor, papai, me perdoa. e me purifica desse pecado. E me purifica desse pecado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem mais algum que você quer confessar? Não, Não? Então, para. não, eu tenho. Qual? Sobre o pecado. Ah, nós já confessamos o pecado, né? E eu quero. Acho que é. Nós já confessamos. O pecado, Davi, ele tem nome. Você já confessou 2 pecados hoje: o pecado da mentira e dos ciúmes. Então, o Papai do Céu já libertou você hoje desses pecados, tá bom? E agora você precisa vigiar para não pecar mais contra o Senhor, porque o Papai do Céu ele já te perdoou. O que que é vigiar? É quando der vontade de mentir, você falar: não vou mentir, em nome de Jesus, vou falar a verdade. Porque eu não quero ser uma pessoa mentirosa. Então você precisa agora vigiar, tá bom? Tá. E eu quero te dar os parabéns pela tua coragem, né? Confessar pecado, o Senhor vai te honrar por isso, viu? Em nome de Jesus. Você preparou o louvor? Preparei. Tá. Só um minutinho, deixa eu ver se tem mais alguém que queira falar aqui. Alguém quer mais abrir o microfone e falar sobre o estudo de hoje? Ninguém? Amém, então. Deus abençoe você do YouTube e eu vou agora.